Olá, como estão? Bem-vindos, bem-vindas. Eu sou o professor Manuel Moreira da Silva. Este canal trata de 3 assuntos fundamentais. O primeiro é a filosofia da manência. O segundo, a inteligência artificial. E o terceiro, a psicanálise. São 3 temas que eu trabalho já há algum tempo, alguns mais do que outros, mas que de maneira geral vimos trabalhando nos últimos anos. Hoje, a ideia é iniciar um assunto muito importante na última década e que nos últimos 5 ou 6 anos está tomando conta do noticiário, seja na TV, seja na internet e principalmente nos meios especializados da pesquisa científica. A ideia hoje é falar do tema consciência de acesso versus consciência fenomenal. Esse assunto é da área da inteligência artificial e diz respeito a alguns robôs que estão sendo criados no momento, alguns deles com experiências de pelo menos 2011, 2012 em diante. O que significa consciência de acesso, consciência fenomenal? Para falar desse assunto, eu quero falar antes de um experimento que ocorreu há alguns anos atrás e que em 2015, precisamente em 23 de julho de 2015, a Exame publicou uma matéria falando, por exemplo, de um robô chamado Now Robô, que, segundo o engenheiro que o desenvolveu, afirmou que esse robô era consciente das próprias ações. Ora, é essa a questão que eu gostaria de discutir com vocês. Em que medida um robô é consciente das próprias ações? Eu vou ler parte da matéria da Exame e vou comentar essa matéria para depois entrar com uma discussão mais técnica, uma discussão mais filosófica a respeito disso. Aqui eu não vou mostrar nem a própria matéria, nem um vídeo com esses robôs, em função de direitos autorais e uma série de outras questões jurídicas. Em todo caso, na descrição do vídeo, logo abaixo, vai estar tanto o link para a matéria da Exame, quanto o link para o vídeo da pesquisa que foi feita e principalmente os textos técnicos, os textos de protocolo dos pesquisadores que realizaram essa pesquisa. Essa vai ser uma marca desse canal. Tudo que nós postarmos aqui, que não for diretamente da nossa pesquisa, e aqueles que já vêm acompanhando o nosso trabalho sabem disso, este é um canal dedicado, como eu disse, à filosofia da manência, à inteligência artificial e à psicanálise. Contudo, o canal, pretende ser a expressão de um grupo de estudos e de pesquisas que eu estou desenvolvendo com outros colegas, que se chama precisamente TUCATALO, Metafísica Pós-Moderna. Nesse grupo, além das nossas pesquisas pessoais, além de um seminário que nós fazemos uma vez por mês, e esse seminário também tem esse nome, Seminários Catalo, iremos aqui publicar pequenos vídeos como esse de hoje, falando de temas do presente, falando de temas que de algum modo têm chamado a atenção da comunidade científica, mas também tem chamado a atenção da população em geral. A matéria da Exame tem como título Engenheiro explica como desenvolveu um robô consciente das próprias ações. Eu não lerei toda a matéria, lerei as passagens mais importantes e, em cima dessas passagens, vou deixar meu comentário. A matéria começa da seguinte maneira:
A notícia de que pesquisadores do Instituto Politécnico Rensselaer, nos Estados Unidos, desenvolveram um robô consciente de suas próprias ações surpreendeu muita gente e levantou também uma onda de confusão e ceticismo. Leitores de Info publicaram muitos comentários e dúvidas sobre o assunto. O robô demonstrou consciência como a dos humanos? Ele sabia quem ou o que era? A máquina realmente despertou? Ou foi apenas programada para imitar o comportamento humano? O que significa ter autoconsciência? Essas 4 perguntas merecem respostas bastante rápidas. Por exemplo, a primeira: o robô demonstrou consciência como a dos seres humanos? A resposta é não. E por que não? Eu responderei melhor daqui a pouco. A segunda pergunta: ele sabia quem ou o que ele era? Talvez, mas essa não era uma questão do experimento. Então ela permanece aberta, uma vez que não era uma questão buscada no experimento. Ou seja, não responder a essa questão não se constituía como uma das hipóteses do experimento. A máquina realmente despertou ou foi apenas programada para imitar o comportamento humano? Nenhuma coisa, nem outra. Ela não despertou porque a característica fundamental dela é de não despertar. Ou seja, o tipo de consciência que esses pesquisadores estão aqui pressupondo não é aquela consciência no sentido pessoal de que, por exemplo, nessa consciência podemos dizer um estalo e ela desperta para a vida. Não hoje, mas em momentos oportunos mais adiante, tentaremos falar disso. Isto é, o que é o despertar de uma consciência? Mas não hoje. Tá? Hoje não temos como fazer isso. Também ela não foi programada para imitar o comportamento humano. Evidentemente que, em linhas gerais, todos os robôs, todas as inteligências artificiais que existem até o momento imitam o comportamento humano, simulam o modo de pensar dos seres humanos. Contudo, isso é diferente dessa máquina ser programada para imitar. Também há diferenças importantes quanto a isso. Há N canais no YouTube que falam a respeito e não é o caso aqui da gente falar a respeito disso também. Embora, talvez, em um momento ou outro, esse possa ser o caso. A quarta e última pergunta, e a mais difícil: o que significa ter autoconsciência? Essa é uma pergunta deveras complicada de se responder e, no momento, tentaremos apresentar algumas linhas gerais que tornam, ou que possam tornar possível uma resposta adequada a essa pergunta. Porém, em todo caso, a ideia desse post é abrir o assunto. Então, não teremos aqui respostas prontas e acabadas. E mesmo nos próximos posts, será difícil que tenhamos esse tipo de resposta. Isto é, uma resposta pronta e acabada. Dando continuidade à matéria, e aqui pulando algumas partes, o responsável por esse experimento do qual eu estou falando, ele deu uma entrevista rápida para a Exame, no qual ele deixa bem claro que o robô desse experimento está longe de pensar como nós pensamos. Ou, mais precisamente, que o sistema no que foi desenvolvido está longe de fazer um robô pensar.
Explica ainda que, apesar da forma de autoconsciência que foi desenvolvida ser extremamente rudimentar se comparada ao que vemos em humanos, o teste que foi feito, o experimento, ajuda a traçar paralelos entre homem e máquina. Aqui é uma questão interessante, nós não temos perguntas diretas na reportagem da exame, porém é intrigante o que vem, né? Está escrito explicitamente. Primeiro, ele deixa claro que o sistema está longe de fazer um robô pensar. Depois diz, o engenheiro explica que, apesar dessa forma de autoconsciência ser extremamente rudimentar, se comparado ao que vemos em humanos, o teste ajuda a traçar paralelos entre homem e máquina. Ou seja, trata-se para o pesquisador de uma forma de autoconsciência. Isso é importante. Quer dizer, qual é o conceito de autoconsciência que aqui está em jogo? Se de fato o termo for esse, autoconsciência. Por quê? Porque foi dito que o sistema está longe de fazer um robô pensar. Então veja, há dois conceitos, ou pelo menos duas determinações distintas, mas que parecem ter a mesma natureza. A noção de pensamento, a noção de pensar. E dois, a noção de autoconsciência. Ou seja, pensar e ter autoconsciência, em geral, parecem ser coisas idênticas. Sabemos que não são. Sabemos que não são coisas idênticas. Porém, se há autoconsciência, há pensamento. Pode haver pensamento sem autoconsciência. Isso também é algo importante. Mas se há autoconsciência, tem que haver pensamento. Aqui, no experimento, parece haver o contrário. Ou seja, há uma forma de autoconsciência, mas não é pensamento. Por que isso? Qual que é o segredo desse pesquisador? Continuando, se diz o seguinte, por enquanto, trabalhamos em testes que permitem diferenciar o comportamento de um robô e de um humano, diz o professor Bringsjord. Este, o nome do pesquisador, cujo nome completo é Selmer Bringsjord. Há muitos textos dele, inclusive textos interessantes, à disposição na internet para quem tiver interesse. Explicando o que acaba de dizer, afirma a matéria. O objetivo do experimento é explorar a capacidade dos robôs de refletir, isso está entre aspas, sobre suas próprias ações em atividades autônomas. Bom, isso é muito estranho, porque se ele não pensa, ou melhor, se ele está longe de pensar, como é que ele pode ter autoconsciência, ainda que rudimentar? E refletir, ainda que entre aspas. É uma questão que é importante ter paciência e refletir e pensar como seres humanos, evidentemente, no que está em jogo nela. Mas continuamos lendo a matéria e agora fazendo menção ao próprio experimento. 2 dos 3 robôs testados receberam um comando, um apertar de botão na cabeça, que os deixava mudos. O terceiro não teve suas funções de fala realmente bloqueadas. Ou seja, 2 ficaram mudos e 1 não.
O autor do teste então pergunta em voz alta qual deles recebeu a ordem para ficar em silêncio. 2 deles não poderiam responder de qualquer maneira, pois estavam mudos, evidentemente. Apenas um poderia falar, e a única resposta correta seria eu não sei, já que nenhum deles tinha como determinar quem havia recebido a ordem para ficar calado. O experimento ganha uma reviravolta quando o sistema desenvolvido pela equipe ouve o som da própria voz e se corrige. Me desculpe, agora sei que eu ainda posso falar. Evidentemente que tudo isso está em inglês. Tanto o vídeo no qual aparece os 3 robôs, e um deles afirma isso, e o protocolo, o artigo, na verdade, em que os autores do experimento discutem as linhas gerais do mesmo. Feita essa apresentação, é hora de se perguntar em que se baseia, em que se fundamenta esse experimento e a noção de consciência que aí está. Ou seja, em que medida filosofia e robótica aqui entram em relação. Antes de falar dessa relação propriamente dita, ainda na primeira parte da matéria da exame, há uma descrição de como o experimento foi feito. Eu acho importante ler também essa descrição para daí sim entrarmos efetivamente nos fundamentos, nas bases filosóficas pressupostas e ou desenvolvidas pelos autores do experimento. Então, na continuidade é dito o seguinte: para realizar o teste, os pesquisadores equiparam os robôs com uma inteligência artificial baseada em uma rede neural de processamento, algo mais sofisticado que um simples algoritmo seguindo sequências de instruções. Isso é importante também porque há vários níveis em que hoje se faz pesquisa em inteligência artificial. Mais uma vez, aqui não temos como falar desse assunto, pelo menos hoje, mas futuramente poderemos estar abordando esse assunto. Em outras palavras, assim como um rato de laboratório aprende que tocar uma tomada gera um choque elétrico, os robôs do laboratório Rensselaer também podem assimilar informações para estruturar novas linhas de raciocínio a partir delas. É como aprender com as experiências e não receber ordens explícitas que geram reações pré-determinadas, como em uma linguagem de programação. Aqui, na verdade, se está trabalhando com algo chamado Deep Learning, aprendizado profundo, no qual já estão em jogo a organização das chamadas redes neurais, e em um ponto também bastante avançado e que se distingue em alguns aspectos dessa Deep Learning, é a chamada computação cognitiva, que há alguns avanços bastante palpáveis no que diz respeito à compreensão, por exemplo, de dados não estruturados, a compreensão de uma série de informações desorganizadas, vamos dizer assim. Finalmente, concluindo a primeira parte da matéria, é afirmado: o que impressiona no experimento é que a máquina não foi programada para reconhecer a própria voz, nem possuía os dados necessários para saber que aquele não era o som de outro robô. O vídeo, por mais que pareça mágica à primeira vista,
como se o pequeno humanoide, de repente, ganhasse vida. Serve apenas como prova de conceito. Lendo a matéria sem parar, sem refletir, sem discutir o que está em jogo nela, podemos achar isso extremamente fantástico. Porém, há muito pouco de fantástico nessa matéria e veremos o porquê agora. Né? Na segunda parte da matéria, que fala justamente de filosofia e robótica, os fundamentos desse experimento são não explicitados exatamente, mas são trazidos à baila. À medida que eles são trazidos à baila na própria matéria, nós nos daremos o direito de avançar para uma discussão mais profunda, porém ainda bastante resumida aqui, de modo a esclarecer o assunto que nos trouxe a esse post, qual seja a diferença entre consciência de acesso e consciência fenomenal, que é o ponto fulcral dessa pesquisa, que é o ponto fulcral desse experimento. Leiamos a segunda parte da matéria. Quando discutimos o significado de consciência, caímos no ramo da filosofia, o que pode gerar ainda mais confusão. Não sei porquê. Tá? Neste caso, Bringsjord determinou que todo o conceito por trás da pesquisa viria de uma ideia bem estabelecida na robótica, criada pelo filósofo americano Ned Block. Bom, essa informação é crucial para entender o experimento de Bringsjord. Ele determinou, não exatamente, ele tomou como pressuposto. Ele tomou como hipótese de trabalho a concepção, mais propriamente a distinção de Block entre consciência de acesso e consciência fenomenal. Algo que a reportagem esclarece muito rapidamente no próximo parágrafo. Diz a matéria. Block argumenta que existem dois tipos de consciência: a consciência de fenômeno e a consciência de acesso. A consciência de fenômeno é como, por exemplo, quando você come um delicioso prato da culinária brasileira. É o seu prato favorito. E quando você o come, você tem uma sensação profunda, uma consciência envolta em memórias e emoções que descrevem o que é comer aquilo. Esse é o tipo de consciência que nós humanos temos, explica Bringsjord. Bom, o texto no qual Bringsjord trata isso é justamente o texto que serve de protocolo à pesquisa e que tem o sugestivo título, né? Robôs reais que passam em testes de autoconsciência, self-consciousness. O que significa isso? Né? Robôs que passam em testes humanos de autoconsciência. Evidentemente que aqui a noção de autoconsciência, tal como aplicada aos robôs, não é a mesma autoconsciência humana. Esse Bringsjord fala justamente nesse experimento que uma consciência fenomenal genuína, que é essa consciência descrita na reportagem, é impossível para uma simples máquina. Quer dizer, a máquina, o robô, jamais, palavras do pesquisador, jamais terá uma consciência fenomenal. Isto é,
jamais terá uma consciência na qual os seus pensamentos, as suas representações, aquilo que ela pensa, jamais será vivido intencionalmente por essa máquina. Na verdade, quando o termo fenomenal é associado ao termo consciência nessa designação consciência fenomenal, o fenomenal aí diz respeito ao fenômeno da própria consciência, isto é, a vivência pela consciência de seus estados mentais. Estados mentais, esses que são os estados vividos, lembrados, queridos pelas consciências biologicamente determinadas. Quer dizer, para aquelas consciências que têm uma base biológica, nas quais, portanto, cognição e emoção não estão separadas. A diferença disso, a outra consciência ou o outro tipo de consciência tem a ver com as máquinas, tem a ver conosco também, mas nesse caso é a consciência exclusiva que as máquinas podem ter. Na verdade, no experimento que foi feito, ocorreu apenas um vislumbre dessa consciência, não ainda uma consciência de acesso plenamente realizada. Na reportagem fala-se o seguinte sobre essa consciência: trata-se de uma coleção de estruturas formais, dados, informações, estruturas de raciocínio e tomadas de decisões, que são associadas aos comportamentos que vemos em criaturas que contamos como conscientes. Por exemplo, também, não só seres humanos, mas igualmente animais e máquinas. Ou, ainda, no âmbito dessa consciência de acesso, é possível saber que um determinado som corresponde à própria voz. Mas não pensar, palavras do pesquisador, nossa, como minha voz ficou esquisita no vídeo. Ou seja, a consciência de acesso tem muito a ver, para alguns seria precisamente isso, aquilo que na filosofia historicamente constituída, pelo menos a filosofia a partir do século XIX, chamou de consciência de alguma coisa, consciência de outro, consciência de algo, consciência de um objeto exterior, por exemplo. A consciência fenomenal, a diferença dessa consciência tem a ver com a consciência de si mesmo como justamente esse processo de ser consciente disso que ocorre precisamente no que chamamos consciência. Bom, isso é a reportagem da Exame. Eu não li ela inteira, eu li algumas passagens dela, mas acredito que o principal esteja aqui. Mais do que isso agora, é importante ter aquilo que essa reportagem tem como consequência. De onde vem essa distinção de consciência de acesso e consciência de fenômeno? O filósofo Ned Block, num dos seus diversos textos sobre o assunto, começa a discutir, por exemplo, em 1995, então não é um conceito extremamente recente,
desenvolvido, por exemplo, agora, tá? É um conceito, sim, da inteligência artificial, da filosofia da inteligência artificial, mas que não é, por exemplo, recentíssimo. Ainda que agora que NetBlock está, digamos assim, tornando esses conceitos desenvolvidos por ele décadas atrás funcionais, aplicando-os efetivamente a pesquisas no âmbito da inteligência artificial. Quem tiver interesse, ao final desse meu vídeo, eu vou estar colocando também, vou estar sugerindo uma palestra do NetBlock que ele deu para a Google, no qual ele discute justamente isso. Ou seja, em que medida uma abordagem da AI se difere de uma abordagem da consciência. Ele coloca isso, na verdade, na forma de uma pergunta e tenta, durante toda a palestra, responder à pergunta: qual? Por que as abordagens de AI para cognição não funcionarão para a consciência? Numa tradução livre, é um pouco isso que ele, nessa palestra para Google, discute. Ou seja, NetBlock parece ser o primeiro filósofo e também o primeiro cientista da inteligência artificial a separar e a abrir mão de algo querido, de algo buscado, de algo pelo menos pressuposto por muitos filósofos, aqueles que defendem a inteligência artificial, assim como por muitos cientistas, de chegar a um âmbito no qual a inteligência artificial possa replicar por completo a inteligência humana. A começar pela distinção que NetBlock faz entre, já falamos aqui, já iniciamos essa discussão, entre consciência de acesso e consciência fenomenal. O texto no qual ele discute isso, sobre a confusão entre uma função da consciência. Ao discutir isso, ele toca justamente no ponto de que a consciência é um conceito híbrido. E justamente por ser um conceito híbrido, há vários tipos de consciência. Poderíamos dizer, há vários níveis de consciência. Principalmente esses dois: a consciência de acesso e a consciência fenomenal. Sendo a consciência fenomenal uma experiência da consciência consigo mesma, na qual há uma consciência fenomenológica, uma consciência fenomenal dos estados em que a consciência está ou permanece quando pensa. Essa, tanto NetBlock quanto Briggs-Jordan afirma, não é o tipo de consciência que está em jogo na pesquisa em inteligência artificial, não é o tipo de consciência que eles esperam, que eles querem, ou que eles têm a ilusão de investigar, de trabalhar no sentido de criar, de produzir esse tipo de consciência
em um robô. Por outro lado, a consciência de acesso, que é, de certo modo, uma maneira mediante a qual é possível identificar uma série de elementos da experiência e dar a esses elementos um tratamento cognitivo. Essa a consciência que, de fato, hoje esses pesquisadores estão desenvolvendo. E nesse sentido, uma distinção importante que faz o NetBlock é o fato de que a consciência fenomenal implica ou pressupõe uma abordagem biológica, de maneira que o fluxo dessa consciência e todos os pressupostos que a sua investigação assume tornam impossível que no estado atual da investigação em inteligência artificial se espere desenvolver esse tipo de consciência em uma máquina. Por outro lado, a consciência de acesso ela tem a ver com o modo pelo qual um conjunto de informações se tornam disponíveis no âmbito de uma experiência determinada. E nesse sentido, essa informação permite uma abordagem computacional. Aqui entenda-se por abordagem computacional uma abordagem quantitativa, uma abordagem calculativa e uma abordagem baseada em algo que hoje tem sido chamado de psicometria. Psicometria é uma disciplina, é uma ciência que trata, por seu turno, justamente dos modos ou das maneiras de se medir o sentido de certas respostas no tratamento, seja por seres humanos, seja por máquinas, de certas respostas dadas em contextos específicos. Nesse sentido, o tipo de consciência que está em jogo, a consciência de acesso, ela aqui, mesmo enquanto consciência de acesso, ela é extremamente limitada na medida em que ela diz respeito a algumas experiências pontuais e as respostas que são dadas em torno dessas experiências pontuais são medidas, são como que interpretadas pelos pesquisadores, evidentemente, no âmbito, então, disso que tem sido chamado de psicometria, ou também de inteligência artificial psicométrica. Para concluir, uma vez que esse vídeo já está ficando razoavelmente longo, só queria fazer mais uma rápida distinção, também uma distinção do NetBlock. Isso não significa que eu concorde com essas definições, com esse desenvolvimento dele, mas significa que elas são importantes para estarmos pensando esse contexto no qual emerge a chamada pesquisa de IA, a pesquisa de inteligência artificial. O NetBlock, a diferença do que ele fez antes, na distinção entre consciência de acesso e consciência fenomenal, parece não, na verdade ele defende que a percepção consciente, isto é, aquela percepção que está no âmbito
da consciência fenomenal, que também poderia chamar de consciência perceptiva. Essa percepção, para ele, não é distinta do acesso cognitivo à percepção. Ou seja, são duas coisas distintas do ponto de vista da sua composição, do seu contexto, do conjunto de relações no qual ela acontece. No caso, o tipo de entidade que desenvolve essa percepção, que desenvolve essa experiência. No caso, a percepção consciente ou a consciência perceptiva, ela se dá em um ser humano, em uma entidade biologicamente determinada, e o acesso cognitivo à percepção se dá no âmbito, portanto, de uma máquina na qual foi inserida uma inteligência artificial com certas capacidades. Isso nos faz pensar a pergunta: a percepção consciente e o acesso cognitivo à percepção são fundamentalmente diferentes? Quer dizer, o que o Ned Block está perguntando é: a natureza ontológica da percepção consciente que ocorre na consciência fenomenal é distinta do acesso cognitivo à percepção, tal como isso se dá em um robô com inteligência artificial? Eu não responderei aqui a essa questão, pelo que o Ned explicou para ele, pelo próprio contexto da pergunta, para ele a resposta tem que ser necessariamente negativa, quer dizer que elas não são fundamentalmente diferentes. Há diferença, evidentemente, mas não é uma diferença de substância, não é uma diferença de natureza. Por isso, pesquisadores como Briggs-York e seu grupo podem afirmar, em certa medida, que mesmo nos limites de uma consciência de acesso, há o desenvolvimento de uma autoconsciência em robôs, como o do experimento que nós descrevemos. Uma autoconsciência que, repito, não é uma consciência fenomenal, não é uma consciência fundada biologicamente, desenvolvida biologicamente, portanto, não é uma consciência intencional, mas é uma consciência cuja experiência implica ou pressupõe, ou antes pressupõe, um acesso cognitivo à percepção. Para concluir, isso tem a ver com o projeto tanto do Ned Block quanto da equipe do Briggs-York de construir autômatos, de construir robôs que tenham no âmbito da sua consciência ou no âmbito dessa inteligência artificial consciente a mesma funcionalidade que a consciência humana, ou um robô que seja funcionalmente como nós, ainda que, e isso eles mantêm, seja fisicamente distinto. Esse projeto tem a ver com uma certa imagem, que é uma imagem da ficção científica, que é o Data de Jornada nas Estrelas.
pelo menos isso que aparece numa das descrições de um dos livros do Ned Block, no sentido de que o Data de Jornada nas Estrelas ele é um androide que tem e que desenvolve à perfeição todas as funções que um ser humano também desenvolve, exceto, no caso do Data, a emoção. O Data ele não tem naturalmente, isto é, do ponto de vista do desenvolvimento da sua, entre aspas, autoconsciência, não há ali uma consciência emocional. Agora, sim, falando de ficção ainda, há N elementos em Data de uma consciência ou de uma autoconsciência, digamos, no nível da consciência de acesso. Essa distinção justifica o esforço de Brinks-Hjort, justifica o esforço de Block e de N outros pesquisadores que buscam o desenvolvimento de uma consciência artificial distinta, conscientemente distinta, quer dizer, conscientemente do ponto de vista deles, distinta da consciência humana. Eu também penso que esse caminho é possível gerar bons frutos na medida em que nós separemos o que é humano, o que não é humano, em que medida uma consciência artificial pode ser desenvolvida sem esperar que ela seja a mesma coisa que a consciência humana, que ela desenvolva um tipo de autoconsciência tal como a autoconsciência humana no estado que essa, por exemplo, hoje está. Autoconsciência que, diga-se de passagem, tem sido reiteradamente objetada por boa parte dos filósofos. Não são tantos os filósofos que defendem que o ser humano tem autoconsciência. E isso por N problemas filosóficos que esse conceito acaba implicando. Esperamos que tenham gostado desse vídeo. Infelizmente, ainda do ponto de vista técnico, não chegamos a um momento em que podemos apresentar um resultado mais adequado, mas esperamos que nos próximos meses, nos próximos posts, nos próximos vídeos, possamos também, ao nível da tecnologia, apresentar um bom trabalho para todos que nos acompanham e todos que de algum modo pretendam colaborar conosco. Muito obrigado, até a próxima.